nós vamos dando sequência, então, à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da maior cidade de Santa Catarina. Essa é a nossa contribuição, a contribuição da Unisociesc para a democracia aqui de Joinville. E lembrando que este momento, sim, tem um agradecimento e também a confiança da nossa reitoria, dos cursos de comunicação aqui da instituição e do departamento de marketing da Unisociesc. Aqui conosco nos estúdios está também a acadêmica de jornalismo, Gabriela Bento, que também vai nos auxiliar durante essa entrevista. A ordem e a presença dos candidatos foi acordada junto às suas assessorias. Gostaríamos de enaltecer que fica, assim, proibido ofender ou desmerecer quaisquer um dos candidatos que venham aqui dar esclarecimentos e conversar com você, amigo telespectador. O tempo de entrevistas de cada um deles vai ser de sempre 20 minutos. E o nosso candidato, dessa vez, é o Assis, do PT. E o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, queria começar perguntando para o senhor um papo que a gente vem tendo com todos os candidatos aqui, uma pasta muito importante que é a saúde, né? O que o seu plano de governo prevê para a saúde de Joinville? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, parabenizar a Unisociesc por esse formato, por essa oportunidade democrática, onde todos foram convidados e cada um vai falar o que pensam e o que querem para Joinville. Agradecer a você, Luiz, a Gabriele, né, e todos que estão nos acompanhando aqui nesta sala e que estão agora assistindo este vídeo. Quero dizer que nosso plano de governo é um plano bem completo. Tivemos o cuidado de fazer com a sociedade joinvilense. Disponibilizamos durante a pré-campanha e a campanha uma ferramenta chamada agentefazjoinville.com.br, que ainda continua no ar. A gente continua recebendo proposições, informações e nós estamos construindo este plano. Já apresentamos para o TRE quando do registro da nossa candidatura e especificamente sobre a sua pergunta na área da saúde, nós temos alguns pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro deles, vamos construir a UPA da região oeste, no bairro Vila Nova. Importante demais esta obra. O nosso governo, quando o Carlito governou Joinville, deixamos 1.200.000 em caixa, terreno e projeto pronto. Passado 8 anos, esta UPA não saiu. Esta UPA vai desafogar sobremaneira o Hospital São José, que é onde as pessoas correm quando precisam, mas também vai desafogar as outras três que nós temos em Joinville. Você sabe, Luiz, que nós temos uma no Itaú, que atende a população da Zona Sul, uma na região norte, que atende a população do Costa e Silva e os bairros da região norte, e uma na região leste, que está lá no Aventureiro. Com a construção da quarta UPA, na região oeste, nós vamos atender Vila Nova, Morro do Meio, São Marcos, Nova Brasília, Jativoca, ou seja, toda essa região vai passar a ser atendida nesta UPA. Então, consideramos extremamente importante, fundamental para a gente melhorar o atendimento de quem mais precisa nessa região. É bem verdade que muitas pessoas dizem, mas quem mora nessa região já utiliza os outros PAs, utiliza o São José, mas a gente está falando que nós queremos governar para todos, mas priorizar quem mais precisa. E quem mais precisa, muitas vezes à noite, de madrugada, num dia de chuva, sequer tem um carro para ir a outra UPA mais longe ao Hospital São José. Por isso a importância de ter perto da sua casa um pronto atendimento. Então, esse é uma das propostas que nós temos e queremos começar no primeiro ano. É uma obra que a gente não vai deixar para o segundo, terceiro ou no final do governo, não. Queremos já de início começar essa obra da UPA da região oeste. Temos o Centro de Saúde de Referência da Mulher, um centro especializado para atender as nossas mulheres de Joinville. É uma proposta que foi incluída no plano de governo por conta da minha vice, que é uma enfermeira, professora. A companheira Antônia defende com muita veemência a questão do SUS, da saúde pública, de boa qualidade, mas que defende também uma saúde específica, um centro de referência da saúde da mulher, especificamente para as mulheres de Joinville. Para que não haja constrangimento, para que nesse centro tenha todas as especialidades e desta forma a gente vai dar atenção para as nossas mulheres, para as mulheres de Joinville. E um terceiro ponto que eu quero destacar aqui é um centro que a gente vai criar de referência para tratar os doentes, aqueles que ficaram com sequelas da Covid. Você sabe, Luiz, que cada 4 pessoas que tiveram a doença, uma fica com sequelas. Inclusive algumas dessas sequelas bem graves. Então nós temos também essa responsabilidade. Tem muita gente doente em Joinville por conta da pandemia e é uma obrigação nossa dar conta também de atender essas pessoas. São 3 áreas que eu estou destacando aqui. Eu sei que o tempo nosso é de 20 minutos e com certeza vocês têm outros assuntos de outros interesses para a gente estar tratando aqui hoje. Exatamente. Gabriela? Gabriela.
Candidato, quais são as suas propostas, então, para a área da educação? Gabriela, na área da educação, como todos falam, né, tem muitas demandas que estão reprimidas. De 0 a 5 anos, por exemplo, nós temos 47 CIs hoje contratados, ou seja, terceirizados, que a prefeitura contrata vagas, contrata esses CIs para atender parcialmente a demanda. São mais de 7 mil crianças nessa idade fora desses CIs. Então, a nossa prioridade na educação, sem sombra de dúvida, vai ser atender essa demanda, essas crianças de 0 a 5 anos, mas o mais importante, diferentemente dos outros candidatos e das outras propostas, nós estamos dizendo que nós vamos fazer de tempo integral. Qual é a tese que a gente defende? A tese é a seguinte: se o trabalhador, a trabalhadora, né, os pais trabalham 8 horas, ficam 8, 9 horas fora de casa, se tu calcular tempo de trabalho mais o tempo de ir e vir, dá 8 para 9 horas, talvez até um pouco mais. Como é que essa criança vai ficar só meio período? O que tem acontecido normalmente em Joinville? O casal, ou o pai ou a mãe, levam a criança meio período e alguém tem que buscar, levar para a casa dos avós, porque não tem onde ficar essa criança. Então nós queremos garantir tempo integral, período integral, vamos construir mais CIs e vamos também fazer mais convênios. Nós precisamos aumentar esses convênios. Tive uma reunião recentemente com os representantes desses CIs particulares que atendem a prefeitura, e a reclamação são várias, desde o valor pago, porque a prefeitura, o que paga sequer dá para manter esses CIs. Então nós temos que rever esses contratos, fazer com que essas crianças sejam bem atendidas e que a oferta de vagas consigamos, né, ao longo desses 4 anos, atender toda a demanda de Joinville, principalmente nessa faixa etária. E outra outra questão também importante que eu quero ressaltar na educação é que nós vamos, de uma vez por todas, resolver o problema da hora-atividade. Você sabe, Gabriela, que parte dos nossos professores recebe os 33% de hora-atividade, mas uma outra parte não recebe. Então, nós vamos fazer com que todos os profissionais da área da educação tenham garantido os 33%, que é a lei, né, de hora-atividade garantido no nosso governo. Então, são algumas ações que a gente pretende desenvolver na educação aqui em Joinville. Falando agora de transporte coletivo, candidato, o que o senhor tem preparado para a população de Joinville no seu plano de governo? Mas assim como a maioria dos candidatos que eu estou vendo agora, e a gente se diferencia em várias questões, mas nesta também é um ponto que eu quero destacar. A maioria dos candidatos estão falando que vão fazer a licitação do transporte público. Está no nosso plano de governo também essa licitação. Mas é importante frisar que a licitação que todos estão falando, e nós falamos também, escrevemos, o que a gente fala está escrito, está lá no nosso plano de governo, registrado no TRE, para qualquer cidadão de Joinville ir lá e conferir. A diferença nossa para os demais é que na licitação que nós estamos propondo, a prefeitura vai ter o controle da venda dos bilhetes. E isso é uma diferença fundamental, que faz diferença inclusive para ti conseguir baratear o preço da passagem. Nós estamos garantindo que nós vamos proporcionar o domingo livre para o cidadão joinvilense, para o estudante, para a dona de casa, para o trabalhador, para que ele utilize esse domingo para passear com a família, para vir para o centro, que nós vamos recuperar o centro de Joinville. A gente vai fazer mais parques, mais praças de Joinville, vamos recuperar as praças que estão abandonadas e ter o domingo livre. Por conta desse controle que nós vamos ter nas vendas das passagens, eu acho que somente assim nós vamos conseguir fazer um transporte público melhor, baratear o custo e proporcionar o domingo livre ao cidadão joinvilense. São ações possíveis desde que a licitação aconteça e que a prefeitura tenha o controle do bilhete vendido. Ou seja, o dinheiro arrecadado, a exemplo de alguns municípios que já temos no Brasil, é público. A empresa é contratada através de uma licitação, tudo bem. Agora, o controle financeiro do que entra fica com a prefeitura. Desta forma, a gente vai poder oferecer um serviço melhor, uma passagem mais barata e garantir algumas ações como o Domingo Livre para o nosso povo. Perfeito. Gabriela, por favor. Candidato, nós recebemos algumas perguntas da população joinvilense. Vamos a elas? Aqui é o Cleiton e a minha pergunta aos candidatos é a seguinte: o que será feito na questão da pavimentação das ruas, já que patrolas são contratadas e o município tem que pagar um valor alto para essas manutenções das ruas na cidade. E o IPTU já é pago e aguardamos a pavimentação que nunca chega. Qual será a sua proposta? Candidato. Cleiton, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu estás me dando de falar de uma proposta, talvez a que mais vem atender uma das demandas prioritárias da população de Joinville, que é a falta de pavimentação. E estou falando aqui de ruas não pavimentadas.
Vocês sabem, a Gabriela, o Luiz, o Cleito que fez a pergunta, que Joinville tem um programa chamado Pavimentação Comunitária. Essa pavimentação comunitária que nós temos hoje, esse modelo, nada mais é de que o morador concordar com o pagamento, assinar uma lista de adesão, se comprometendo com o pagamento à vista ou parcelado, onde uma empresa privada, de posse dessas informações, do número de adesão desta rua, vai fazer ou não a pavimentação. A prefeitura faz uma pequena parte, coloca a tubulação, prepara a cancha, e esta empresa privada leva a matéria-prima, leva o paver, leva o meio-fio, leva a boca de lobo, e o morador paga por tudo isso. Nós estamos apresentando um projeto chamado Rua Nova. Nós queremos utilizar a fábrica de artefato de cimento da prefeitura, que eu estive lá visitando recentemente. Tem trabalhadores, funcionários públicos que lá trabalham. Essa fábrica vai produzir o paver, o meio-fio, o tubo. Nós vamos fazer uma rua totalmente pela prefeitura, onde a única contratação que nós vamos fazer, através da lei de licitações, a 8.666, vai ser para contratar a mão de obra para o assentamento do paver. Tudo mais, desde a produção, a preparação da cancha e a tubulação, ou seja, toda a infraestrutura vai ser feita pela prefeitura sem custo para o morador. E este custo da mão de obra que a prefeitura vai contratar essa empresa vai ser custeado pelo poder público. E o preço do metro quadrado para assentar o paver hoje em Joinville varia de 8 a 14 reais. Como nós vamos fazer muitas ruas em 4 anos, a ideia é que a gente consiga baratear isso ou deixar num preço médio de 10 reais. Você multiplique, você que é matemático, que gosta de números, 600 quilômetros, vezes a largura de uma rua, divide isso por metro quadrado, você vai poder ter uma noção, sabendo que o custo do metro quadrado vai ser 10 reais, quanto que vai ser a capacidade da prefeitura de pavimentar quase toda essa extensão de áreas não pavimentadas durante os 4 anos, e te garanto que vai dar um custo menor de 2 milhões por mês, que é muito pouco para uma prefeitura que tem mais de 3 bilhões de orçamento, e a nossa proposta é viável, possível e com uma diferença. Vamos gerar milhares de empregos em Joinville, são mais de 35 mil trabalhadores na nossa cidade. Vamos fazer uma parceria com as associações de moradores dos nossos bairros para fazer o cadastro desses desempregados. Vamos, através dessas empresas que nós estaremos contratando, fazer com que esses trabalhadores cadastrados e preparados pela prefeitura, porque a prefeitura vai fazer o curso de calceteiros para essas pessoas, então vai ter emprego. Vamos ter umas ruas pavimentadas com paver, que ecologicamente é melhor do que a pavimentação em asfalto, porque esquenta menos, a água da chuva penetra no solo, consequentemente vai entupir menos a boca de lobo, a manutenção vai ser menor, ou seja, a gente vai agregar vários valores, fazendo com que esse custo seja relativamente baixo, um pequeno custo para a prefeitura, mas o mais importante de tudo isso, o morador vai pagar zero, porque como disse o nosso Cleiton que fez a pergunta, o morador todos nós já pagamos. Essa conta da pavimentação que está sendo feita agora em cima de pavimento, Luiz, não foi cobrado de ninguém, não foi passado abaixo assinado, pelo contrário, a conta vai ser diluída por todos os cidadãos joinvilenses. E este modelo que nós estamos apresentando e que nos difere das outras candidaturas, nesse projeto Rua Nova, é justamente por isso, porque os moradores não vão tirar o dinheiro do bolso para pagar o asfalto ou a pavimentação na frente da sua casa. Vai ser a primeira vez na história que a nossa periferia, o povo que mora longe do centro, que vive há 20, 30 anos numa rua de chão, com pó e lama, não vai precisar assinar nada, nem tirar o dinheiro do bolso para ter a pavimentação na frente da sua casa. Agora, candidato, nós vivemos num mundo muito digitalizado, né? E ainda convivemos aqui em Joinville com uma burocratização muito grande para você emitir um alvará, conseguir um documento, liberação, às vezes até de uma obra simples que seja, né? O que o seu plano de governo prevê para tentar facilitar isso para o cidadão? Luiz, eu quero te dizer com muita segurança. Hoje eu sou corretor de imóveis, trabalho numa imobiliária aqui de Joinville, uma imobiliária que tem mais de 28 anos de história na cidade, e nós enfrentamos diariamente, a gente convive com isso diariamente, para se conseguir uma licença, as informações de um terreno, se aquele terreno sofre alagamento ou não, se o construtor quer construir, espera meses, muitas vezes, para tirar uma licença para construção. Um alvará de conclusão de obra se demora 4 ou 5 meses.
Nós queremos agilizar esse processo, aproveitando justamente a tecnologia que está disponível hoje, facilitar isso, porque não é só uma questão de mão de obra. É verdade que faltam profissionais na prefeitura, e por isso que a nossa candidatura tem a coragem de dizer que nós vamos fazer concurso público para todas as áreas deficitárias, todos os setores da prefeitura, sem exceção, que tiver faltando mão de obra, e que essa mão de obra seja indispensável para agilizar serviços, agilizar processos, facilitar a vida do cidadão, nós estaremos fazendo concurso público para agilizar isso. E com certeza, a área de licenciamento, a área ambiental, em várias áreas onde a população precisa de agilidade e não tem, nós vamos estar resolvendo com tecnologia, mas também com mão de obra concursada, com gente preparada para atender bem a nossa população. Aliás, nós estamos perdendo vários empreendimentos em Joinville, que estão se deslocando para outras cidades aqui, e Araquari é um exemplo disso, por conta da burocracia, da demora e da nada praticidade que se tem hoje na prefeitura. Quando que com tecnologia, nós estamos numa universidade, a gente sabe quanto isso é importante nos dias de hoje, eu acho que é mal utilizada, para não dizer outra coisa, eu acho que é mal utilizada a tecnologia que tem disponível na prefeitura, além de faltar mão de obra em vários setores. Perfeito. Gabriela. Candidato, agora que você citou a cidade de Araquari, e assim como na saúde, Joinville está sempre recebendo cidadãos de outros municípios. No seu plano de governo, existe alguma proposta para a criação de uma região metropolitana? Bom, Gabriela, isso, eu fui 8 anos deputado estadual. Nos primeiros 4 anos eu teve ao meu lado lá um parlamentar de Joinville, chamava Adelor Vieira, vocês conhecem também, uma pessoa famosa, hoje não está mais na vida pública, e o Adelor discutia essa questão, eu estou dizendo até para valorizar quem puxava o assunto, né? E o Adelor na época discutia isso. É importante para todas as regiões, como no nosso caso, uma cidade polo como Joinville, com mais de 500 mil de habitantes, estamos perto aí dos 600 mil habitantes, então é fundamental, até para que haja integração, não apenas na área da saúde que você citou, mas na área do transporte, por exemplo. A gente tem dificuldade, né, de ter um bilhete único, passagem integrada com esses municípios, eu acho fundamental. Não vai ser o prefeito de Joinville que vai fazer a região metropolitana, mas sendo o prefeito da maior cidade dessa região, eu acho que cabe a nós puxar essa discussão, fazer essa discussão com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, com os prefeitos da região. Nós temos que ser o pioneiro. Acho que assim, o prefeito de Joinville tem essa tarefa, né, de chamar os demais prefeitos da região para buscar esse entendimento. Eu acho que é tranquilamente possível, não está no nosso plano de governo essa questão da região metropolitana, mas te agradeço pela pergunta. Não é a primeira vez, mas a Gabriela está fazendo uma pergunta que me possibilita falar com quem está nos assistindo e dizer que sim, é importante para nós em todas as áreas, não apenas na saúde ou no transporte, mas essa integralidade em outros setores também vai ser fundamental à região metropolitana. Se a gente falar em atração de empresas, né, o que o seu plano de governo prevê, candidato, hoje? A gente não é partidário dessa questão de incentivos, né? Não é por aí. Nós temos aí, Luiz, uma das iniciativas nossas, não para grandes empresas, mas para micros e pequenas empresas, para os empreendedores de Joinville que estão desempregados, que querem abrir um negócio, nós apresentamos o nosso plano de governo. Eu sempre procuro dizer, aquilo que não está lá eu faço questão de afirmar, a região metropolitana não está lá, mas eu acho que é um compromisso nosso estar debatendo isso com os demais prefeitos. No caso da geração de emprego, de empresas, isso está no nosso plano de governo. Nós colocamos lá um projeto chamado Banco do Povo, que não é uma invenção nossa, não nasceu hoje, existe no Brasil já há muitos anos. Tivemos uma experiência muito bacana em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, quando o prefeito Décio Lima governou, e hoje é uma realidade em muitos lugares do nosso país. No estado de São Paulo, por exemplo, são vários municípios do interior paulista que têm o Banco do Povo. E isso gera e fomenta muitos negócios. Joinville, com mais de 30 mil desempregados, pequenas empresas, microempresas e os MEIs, né, muitos sem serviço, muitos que fecharam as portas. O Banco do Povo vai permitir que tu reabra alguns desses pequenos negócios, que tu fomente novos negócios e vai permitir que a dona de casa, que um trabalhador da construção civil, que algum profissional que tem habilidades importantes e que só não começa um negócio porque não tem nenhum tipo de ajuda, a Prefeitura de Joinville, no nosso governo, vai estar proporcionando esse tipo de ajuda. Não vamos dar nada, é verdade, mas nós vamos criar um banco de fomento, que vai emprestar dinheiro a juros zero, com prazo de carência de 6 meses a 1 ano para começar a pagar, mas que nesse período já vai gerar, primeiro, o próprio emprego, segundo, pode gerar mais um emprego. E uma microempresa que se começa, pode no futuro próximo estar se tornando uma média empresa, quem sabe um pouco mais à frente uma grande empresa. Então, esses são projetos que estão no nosso plano de governo,
que para esse momento de pandemia, para esse momento de crise econômica que nós estamos vivendo, a inflação a cada dia batendo a nossa porta e aumentando mais. Então não é só o quilo do arroz que aumenta, mas são vários setores, seja na cesta básica, seja em outros produtos, que dia a dia vem aumentando, né? O desemprego aumentando. A prefeitura tem que fazer alguma coisa, nós temos responsabilidade, as nossas propostas são possíveis, o Banco do Povo é uma realidade e vai ser o primeiro projeto de lei que eu e a Antônia estaremos encaminhando para a Câmara de Vereadores assim que assumirmos. Isso eu já falei em outras entrevistas, já assumi esse compromisso publicamente anteriormente e agradeço a pergunta por me possibilitar, por me permitir falar com quem está aqui nos acompanhando do Banco do Povo, uma ideia muito bacana que vai ajudar muita gente. Talvez você que está aqui assistindo, que não precisa, que está bem empregado, que é profissional liberal, venha até dizer, isso não precisa. Mas tem muita gente em Joinville que precisa. E é para essas pessoas também que nós queremos governar. Perfeito. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a Unisociesc pela oportunidade, pela forma democrática. Sempre admiro o trabalho de vocês. Eu tive uma sobrinha que veio de Maruí, graças ao governo Lula, que possibilitou que vários filhos de trabalhadores se formassem. Eu estou arrepiado aqui, tu pode ver, que é de verdade, porque ela veio para cá, estudou com vocês e saiu daqui advogada. Passou no exame da OAB antes da formatura. E só por isso que uma filha de trabalhador, de uma trabalhadora, lá de Maruí, da cidadezinha onde eu nasci, veio para Joinville e teve essa oportunidade na Unisociesc que se formou. É por causa disso que me motiva a fazer política, a boa política. É um Estado que eu defendo, é um Estado que possa atender a todas as pessoas. Quero dizer que eu quero governar Joinville para todos, mas quero priorizar aqueles que mais precisam. Por isso que eu sou candidato a prefeito, por isso que eu peço o voto de você, cidadã joinvilense, no próximo dia 15, no 13, no Assis e no Antônia. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Esse foi o candidato Assis do PT.